Vamos lá então, questão número 1. Ele quer a opção correta, né? E traz aí 3 assertivas. Na assertiva 1, né, traz uma proposição, e essa proposição, nosso gabarito aqui dessa assertiva 1 é a alternativa E, né? Apenas a 3 está correta. Então vamos ver os erros da 1 e da 2. A 1 diz o seguinte, né, que um vício formal, o erro diz que um vício formal atinge o conteúdo da norma, e não, né? O vício formal não atinge o conteúdo da norma, não atinge a materialidade, e sim a sua formalidade. Então, a assertiva 1 tem esse equívoco aí e é considerada incorreta. A assertiva 2 fala aí sobre o controle de convencionalidade e diz que, a partir da emenda constitucional 45, né, foi elevado o status de todos os tratados de direitos humanos a patamar de emendas constitucionais. Isso não aconteceu. Inclusive, nós vimos que o STF tratou dos tratados que foram aprovados antes da emenda constitucional 45 e os elevou a um status, vamos dizer assim, os tratados de direitos humanos, a um status de supralegalidade. Então, a assertiva 1 e a 2 estão incorretas, só nos sobra aí a alternativa E, de escola. Tá? Como a gente não teve nenhuma contestação, nenhum recurso, eu vou passar direto. Questão 1, alternativa E. Questão 2 diz o seguinte: assinale as assertivas abaixo e marque a sequência de V para as verdadeiras e F para as falsas. Aqui o nosso gabarito é a alternativa D, ou seja, a primeira assertiva está incorreta, a segunda assertiva está correta, né? A primeira está correta, a segunda está correta e a terceira está incorreta, né? Vamos dar uma lida aí nas duas assertivas. É possível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Todavia, para que seja admitido, deve o impetrante demonstrar, além da violação do direito líquido e certo, a inexistência de recurso com efeito suspensivo e que o provimento do recurso cabível não seria suficiente à reparação do dano. Perfeito, é isso aí. A 2 diz: o habeas corpus pode ser utilizado não só contra uma decisão que viole a liberdade de locomoção de um indivíduo por ilegalidade ou abuso de poder, como poderá ser impetrado de forma cautelar, habeas corpus preventivo, contra possível ameaça de constrangimento ilegal contra a sua liberdade. Também não temos nenhuma restrição aí nessa segunda assertiva. E a terceira diz o seguinte: a expressão comunicação pública é utilizada com múltiplos significados, dependendo do país, do autor e do contexto. A partir da visão que assume comunicação pública em uma relação direta com cidadania, o habeas data, instrumento criado pela Constituição Federal de 1988, é um instrumento importante. O habeas data pode ser utilizado para acessar qualquer informação de posse do governo e sobre o qual não haja restrição de natureza legal. Não, né? Não é qualquer informação aí de posse do governo, né? Tem que ser, vamos partir do pressuposto que o habeas data é um instituto personalíssimo, onde eu vou pedir informações sobre a minha pessoa. Então a assertiva 3 aí está incorreta. Gabarito da nossa questão 2, VVF. Questão 3, né? A questão traz aí algumas pegadinhas sobre nacionalidade e ele quer que a gente marque também as alternativas incorretas, né? Quer que a gente avalie as afirmativas e marque o gabarito. Nosso gabarito da questão 3 é a alternativa B, né? Que diz que a afirmativa 2 está incorreta. A assertiva 1 diz que é privativo de brasileiro nato o posto de ministro do STF, e é, efetivamente, né? Para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato. A assertiva 2 diz que o brasileiro nato não pode perder a cidadania brasileira, e pode, né? Nós temos lá a possibilidade no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, que diz que se perde a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade e também a sua cidadania. E a assertiva 3 é uma assertiva, é o artigo 64 da Lei 13.445, a Lei de Imigração, né, que trouxe aí essa previsão, dizendo que a naturalização pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória nos seus 4 incisos. Lei 13.445, então está correta também a assertiva 3, só nos sobra o gabarito aí, a assertiva B de bola. Beleza? Tá joia? Então tá bom.
Questão 4, acerca do assunto intervenção federal e estadual. Podemos afirmar, agora olha a pegadinha ESAF lá, exceto, ele quer a exceção. E o nosso gabarito da exceção está lá na D, né? A D está clara, dizendo que a União pode requerer intervenção em qualquer outra entidade da federação. Não, a União não pode, né, requerer, decretar, tratar de intervenção em municípios. Então está incorreta aí a nossa alternativa D. Tem uma questão um pouco controversa na E, né, que trata da questão da votação de emenda constitucional no curso de intervenção federal, e a gente entende que votar pode, né, o que não pode é promulgar. Então aí consideramos correta a alternativa E, e nosso gabarito então aqui acaba por ser tratado como o gabarito, alternativa D de dado da questão 4. Todas as outras ideias aí, né, estão previstas na Constituição Federal, na literalidade da Constituição Federal, aí nesse tópico. Questão 5, vamos lá. Sobre o tema conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições, analise as afirmativas abaixo. Em relação à supremacia material e formal das Constituições, podemos afirmar que a formal resulta da situação da Constituição no topo da hierarquia das normas, independentemente da matéria tratada. Olha, está correto, é isso aí, né? A supremacia formal é porque a Constituição está lá no topo do ordenamento jurídico, não importa qual matéria. 2. A técnica denominada interpretação conforme não é utilizável quando a norma impugnada admite sentido unívoco. Ora, interpretação conforme é dizer, o dispositivo constitucional pode gerar duas interpretações. Uma delas é a que está adequada à Constituição Federal. Se o dispositivo tem apenas só se extrai daquele dispositivo um sentido, não há como a gente utilizar a técnica da interpretação conforme. Então está correta a assertiva 2. E a assertiva 3 diz que a ideia de uma Constituição escrita, consagrada após o sucesso da Revolução Francesa, tem de seus antecedentes históricos os pactos forais, as cartas de franquia, os contratos de colonização. Essa ideia aí já foi inclusive cobrada pela ESAF e foi considerada correta. Então, gabarito da nossa questão 5, alternativa C de casa. Questão 6, sobre os direitos sociais. Marque a única incorreta. Né? Nós temos aí várias ideias de literalidade. E a nossa questão, a nossa alternativa incorreta está relacionada aí com a alternativa D, né, que trata de uma posição consolidada no STF, que até o momento não se está consolidada. Né? A alternativa D diz que, segundo o entendimento dominante do STF, os direitos sociais são insuscetíveis de alteração mediante emenda constitucional. E essa é uma questão complexa, né, complicada, e aí nós entendemos como incorreta porque há essa controvérsia. Todas as outras ideias aí, né, nós falamos de literalidades constitucionais relacionadas com os direitos sociais. Só estou passando rápido aqui porque a concepção aqui é só comentar rapidamente o gabarito com vocês, né? Não é fazer uma aula de cada uma das assertivas, né? Trazer onde está o erro, o que foi utilizado aí para delimitar para vocês, tá joia? Depois o pessoal vem, ficou rápido, né, o comentário, mas é mais ou menos isso, né? Questão 7. Sobre teoria geral da Constituição, poderes do Estado e suas respectivas funções, analise as afirmativas. Né? A assertiva 1 diz o seguinte: o poder político de um Estado é composto pelas funções função legislativa, executiva e judicial, e tem por características essenciais a unicidade, a indivisibilidade e a indelegabilidade. Corretíssimo aí, sem nenhum problema, a assertiva 1. A assertiva 2 é o seguinte: na distinção de conteúdo entre uma norma constitucional em sentido formal e uma norma constitucional em sentido material, tem reflexo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Não, né? No nosso ordenamento, a supremacia formal das constituições escritas, né, torna irrelevante essa distinção. Se está lá no topo da Constituição, não importa essa distinção, ela vai ser aplicada aí da mesma forma. Então, a 2 está incorreta. E a 3 diz: nem o governo federal, nem dos estados, nem dos municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque são limitados, expresso implicitamente, pelas normas positivas da Constituição. Então, a 1 e a 3 estão corretas, gabarito alternativa A, de amor. Questão 8. A Constituição reserva um capítulo para tratar da administração pública. Ele quer que a gente analise as assertivas corretas.
Então, nosso gabarito aqui é a alternativa A, falso, falso e verdadeiro. A primeira alternativa aqui, ela inverte os conceitos, né? Porque o parágrafo 4º aí do artigo 37 diz que atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, né? Ele está dizendo aqui a perda dos direitos políticos e a suspensão do exercício da função pública. A 2 diz o seguinte, né? O exame psicotécnico pode ser estabelecido para concurso desde que previamente previsto em edital. Né? Não, né? É lei, não é edital. Então está falsa a 1 e a 2, e a 3 diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É isso aí, está correto, gabarito alternativa A, falso, falso, verdadeiro. Questão 9, sobre o poder executivo e defesa do Estado democrático e das instituições democráticas, podemos afirmar, exceto, olha lá, gabarito é a alternativa E de escola. As imunidades dos deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto da maioria absoluta, e não é a maioria, é 2/3 dos membros. Então está errada a alternativa E de escola. E a questão número 10, né, trata sobre direitos e garantias fundamentais e traz para nós aí como gabarito a alternativa C, estando incorretas as assertivas 2 e 3. Por quê? A assertiva 2 não está correta pelo fato do quórum de votação ser 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada casa do Congresso Nacional, e não maioria absoluta. E a afirmativa 3 peca ao afirmar que não são transmitíveis aos herdeiros, né? Segundo o artigo 5º, inciso 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelos tempos que a lei fixar. Perfeito, galera? Rapidinho, tocado, mas essa é a ideia. Grande abraço aí e até a próxima. Olá, pessoal. Então vocês aí acompanharam, né, a correção aí do simulado que aconteceu no final de semana com o grande mestre Diego de Grazia, e nós vamos continuar aí corrigindo aí parte desse simulado agora aí ao vivo do Rio de Janeiro, né? Agora às 18h45, o mestre Sionil vai estar abrindo uma live, né? Nós vamos finalizar essa para que abra a outra aí direto do Rio de Janeiro com o grande mestre Sionil comentando, né, as questões de número 31 a 40 ou 41 a 50, 41 a 50, né? Que foram questões que geraram polêmicas aí no entendimento da ESAF, e eu sei que o Sionil vai, né, esclarecer aí todas essas dúvidas, todos esses possíveis recursos aí. Beleza, pessoal? Então um grande abraço, acompanhe aí a live com o Sionil, e posteriormente, para quem vai fazer o concurso de Goiás, também estaremos aí, né, direto do YouTube, de nosso canal do YouTube, com o Wilson Cortez, dando dicas importantes aí da legislação de Goiás. Beleza? Um grande abraço e uma boa noite aí para todos vocês.